Com meus 41 anos hoje, até 3 anos atrás, eu não tinha lido nada, absolutamente nada de literatura. Isso porque estudei em escola particular, de classe média a vida inteira. 2, pela ojeriza como os professores explicavam isso, pois a literatura era mostrada em resumos, em esquemas, onde nada se colocavam com a vida real do aluno. 3, de uma forma pedante e cansativa, como se os professores olhassem e tivessem um conhecimento classista que dependesse só deles e da mão deles e da prova. 4, a tampa do caixão vem quando se transforma os livros em múltiplas escolhas para você passar em vestibulares. Aquilo nunca me fez sentido nenhum, seja pelo português arcaico, seja por nós gostarmos do contrário do que é o proibido, ou seja, aquilo era tão visto como obrigatório, sem entender a língua antiga e da forma que era explicado em escolas, o romantismo, os ismos e sei lá o que, como se fosse um movimento que não tivesse um ser humano por trás. Isso fez, e eu acredito que muitos da minha geração, a pegarem ojeriza aos autores e, por consequência, aos livros. Então parecia que aquilo não se falava. Aqueles grandes que foram nomes no passado não se intercalavam com a geração nossa, nem com a do futuro. Fora aqui na cidade a gente está preocupado com outras coisas também, bem mais interessantes. Mas enfim, dito isso, não se via sentido, se colocavam vários nomes repetitivos como Machado de Assis, entre outros, escolhidos por esses, entre aspas, iluminados. Não se tinha exercício algum. Enfim, isso sempre me incomodou porque os clássicos, eles deveriam de alguma forma terem um enorme valor, porque durou no tempo, fez o imaginário de vários temas, durou a crítica de pessoas que falavam mal, bem, e que já foram enterradas e aquilo continuou. Alguma razão há de ser disso, mas eu nunca soube exprimir em palavras. Isso mudou há muito tempo atrás, há mais de 10 anos, mas eu fui colocar em prática há uns 3 anos para cá. Quando em algumas aulas do Olavo de Carvalho no True Outspeak, mas principalmente recente, vem das primeiras aulas do curso online de filosofia, do qual na época eu tinha deixado para trás, voltei, enfim, não vem ao caso. E que ele sempre dizia algo que nenhum professor disse, que a literatura são as vidas possíveis, que na nossa parca existência nós não temos como saber e abarcar todo tipo de vidas que existem no mundo, na complexidade e grandeza do mundo. Então não tem como, mas na literatura sim estão escritas todas as vidas possíveis. Histórias de grandeza, miséria, queda, traições, amores e tudo mais. E quando eu vi isso, aquilo foi um choque, porque quando eu li aqueles títulos de livros chatos e resumidos, que não tinham sentido algum, que a gente não sabia o que queria dizer, parecia ser histórias bobas,
E quando eu vi escrito disso, me chocou, porque ele dizia que nada existe na história que já não se passou pela literatura, onde se formava o imaginário. E aí, somado ao que José Moni Nasser, também falecido, quando eu vi os áudios perdidos dos livros, dos clássicos da humanidade, do curso que ele dava no Paraná, aquilo também foi um choque para mim. Porque ali ele mostrava a grandeza de um clássico. Grandeza esta que ele dizia que toda vez que a gente passa por algo ruim ou bom, você chega no trabalho cansado, ou está num trabalho que não gosta, ou acontece uma coisa e você fala só, isso só acontece comigo, porra, esse negócio só aconteceu comigo, essa desgraça é só comigo. E aí a literatura mostra que você não é o primeiro que aconteceu aquilo, aquilo aconteceu de várias outras formas, em vários outros tempos e séculos, de forma igual, parecida, melhor ou pior. Então quando você vê a literatura, você enfrenta a vida de uma forma fácil e não paranoica, porque você junta, quando você começa a ler essas vidas possíveis, você está trazendo para a sua realidade, a personagem tal fez isso, fez aquilo, então eu vou por esse caminho, opa, isso que aconteceu, o Brás Cubas já passou, isso que aconteceu, o Augusto Pérez já fez em Névoa, aquilo que aconteceu ali, o Matias Pascoal já fez. Então, você sabe o que fazer, o que não fazer, porque esses grandes homens pensaram nisso ou viveram isso. Então, a complexidade, a beleza de você ler um livro e se impressionar porque você se vê ali, o que você já fez, o que ia fazer, o que já passou. Mas isso envolve um grau de, primeiro, de ensino na hora certa. Deveria ser proibido passar a literatura na escola. Teve um outro professor que me foge agora o nome, que ele fala que se a criança começa lendo o que ela gosta, ela chega nos grandes clássicos. Mas se começam a colocar na escola os grandes clássicos, ela não chega em lugar nenhum. E foi isso que aconteceu comigo e muito da minha geração. Mas ainda hoje eu corro atrás e acredito que estou na idade certa, um pouco atrasado. Mas isso formou e forma o caráter e o imaginário. Então, com tantas coisas que eu vivi, de grandezas e quedas, a literatura é um tapa na cara, de se emocionar, rir, onde você já teve perdas de entes, amores frustrados, ganhos em trabalho e tudo mais, e vitórias, conquistas materiais não materiais, familiares e tudo mais. Naquela época não se tem. Passar literatura para uma criança ou para um adolescente é uma espécie de crime, porque a pessoa não se vê ali. E ainda mais mal explicado, você transformar um drama em uma múltipla escolha. Isso é muito raso. Então hoje, lendo os livros, do qual pretendo colocar algumas visões que eu tive dos que eu estou lendo e que já li, de 3 anos para cá, eu vejo o quanto o ensino no Brasil é precário, o quanto se transformaram os grandes escritores em peças de vestibular e a ojeriza de repetirem o nome deles 1000 vezes em prova faz pegar um asco de muita gente que eu conheço. Então tem que ter um psicológico para ler aquilo que a gente não leu na época, porque a gente acha que é ruim, é uma obra-prima muitas das vezes. Então, esse desabafo é o momento errado que se passam esses livros e a forma de ler que aquilo aconteceu com outras pessoas, que esse drama que você passa hoje, outros passaram, que incomoda, desmascara histórias absurdas, grandes, reflexivas, que se falam que a história mostra o exterior, a literatura o interior. Então,
esses dramas das personagens você se identifica ali, coisa que uma múltipla escolha, ou forçado a ler, ou nem visto dessa forma como se foi dita, não há o que exprimir, é uma vergonha. E não é à toa que você não se vê grandes nomes hoje em dia, se repetem os clássicos que se mostra de forma anacrônica, ou seja, que está fora do tempo, porque nunca foi mostrado assim. Então como é que se pode esperar que se tenha uma produção quando você encontra alguém e se falam dos mesmos temas de trabalho, dinheiro, onde você teve pessoas que viram esse imaginário, que relatavam o que estava acontecendo no seu tempo, a hipocrisia, a moral, o por trás dos costumes. Então isso é um absurdo. E não é à toa que quando você liga a televisão, você vê o quanto é discrepante do Brasil que você tem dos séculos atrás, dos grandes escritores, saudade de um Brasil que nós não vivemos, ou até dos anos 50 de uma bossa nova, para não ir tão longe. O quanto que se abre e você vê os índices não só de violência do Brasil, mas de temas banais, onde se faz a pessoa ficar cada vez mais com medo de sair de casa, e que se transforma na estética das cidades feias e horríveis que a gente acostumou com isso, e que se traz para a escrita, para a arquitetura, né? Estética feia, horrível, cidades pichadas, sem reformas há 1000 anos, e isso nos transforma em olhar o cotidiano e é só violência, é morte, é desgraça. Como é que o imaginário que foram pensados nos países que se vêm da grande literatura, dessa alta cultura, nós perdemos isso. E eu só estou conseguindo adquirir isso porque eu fui atrás sozinho. Mas na maioria das vezes esse resgate não acontece porque a pessoa, quando leu resumo, ou leu depressa, ou leu o que aquele professor iluminado disse que era para passar na prova. Então, esse é um fio de esperança e um desabafo do que como nós fomos mal ensinados, e que de alguma forma também, de uma forma proposital, disso não linkar a sua vida, para mostrar um elitismo entre quem fez a faculdade, entre aspas, de letras, e que tem o domínio e você não, mas agora com a inteligência artificial isso acabou. E que também é uma massa de manobra para que se fique burro, porque você ficando burro e pensando só em temas, e pensando que não teve brasileiros que foram inteligentíssimos, que chocaram o mundo à época, e que são lidos até hoje, ou não lidos os grandes clássicos, nós achamos que a vida é só isso, pagar contas e pagar contas. É isso.